É difícil aceitar o fim de algo tão no começo. Eu quis respeitar, mas era difícil dar conta da angústia, sabendo do que iria acontecer. Só comecei a aceitar quando presenciei uma coisa que achei que nunca mais aconteceria. Num dia qualquer, ela acordou antes de mim, colocou um som para tocar na casa, preparou o café da manhã e me recebeu sorrindo. Aquele rosto antigo, alegre, que era tão comum, irradiando uma juventude que parecia ter desaparecido, depois de tantos anos de remédios, terapias e preocupações. Depois do café, conversando sobre o fim da escola, enfim aceitei. Da Glac Edições, você acaba de receber o boletim de ocorrências especulativas. Dias depois, saímos juntos para realizar a passagem dela. Bati a porta atrás de mim e percebi que voltaria sozinho para casa. Eram as últimas horas da minha filha. Você ouve histórias, você lê as notícias, você fica sabendo que o filho, filha de um amigo ou conhecido também tomou a mesma decisão. Mas no fundo é aquela história. Você nunca acha que isso vai acontecer com você. A tragédia é sempre dos outros. Menos para ela, claro, que tá achando isso tudo ótimo. Minha filha vai dizer que não, mas essas mudanças começaram há pouco tempo. Tem coisas que pai sabe. Foi provavelmente durante o curso extracurricular caríssimo de biomimética que ela pediu para fazer. Ela própria dizia que esse curso a colocaria na frente de todos os colegas. E ela estava certa. Ela conseguiu concluir os 24 anos de programação básica, mesmo com toda a tristeza que se apossou dela no último ciclo. Uma vida inteira pela frente, pronta para ser vivida. Com o projeto de conclusão que ela fez, daria para entrar em qualquer curso superior, em qualquer instituição militar. Mas depois de todo o esforço, todo o trabalho, todas as terapeutas, todos os remédios e todos aqueles cursos, todos com certificado emitido em blockchain, eu achava que era uma moda, aquela coisa de fase, sabe? Que uma hora passa, as pessoas se perdem e depois se encontram. Não o contrário. A ideia do nosso último passeio juntos foi dela. Era a coisa que ela mais gostava de fazer quando pequena, passear pelos bulevares das árvores elétricas. Fazia muito calor aquele dia. Ela adorava colocar a mão no interior luminoso das árvores, porque a textura dos cabos simulava a dos troncos. As folhas pelavam de tão quentes. Elas superaqueciam porque estavam sintetizando água a partir da captura de carbono. Ela me contou que elas ficavam quentes daquele jeito porque eram de um roçado dos primeiros modelos, a antiga tecnologia chinesa importada. Sentamos em um dos bancos, onde a copa das árvores fazia sombra, e tomamos um sorvete de jurubeba. Ela me disse que são coisas assim que ela vai se lembrar, que o invisível não deixa de existir só porque a gente não o vê. É como o vento, como Deus, como as ondas de rádio, como as memórias. Tudo está em tudo, sem que tudo seja confundido por necessidade, ela me disse, citando um livro que leu. Depois disso, fechou os olhos e, com uma reverência nova para mim, para uma menina que falava palavrão até demais, fez um gesto sagrado com ambas as mãos. Não sei quantas vezes sugeri que ela esperasse um pouco, pensasse mais, uma coisa tão drástica, tão irreversível. Sei lá. Eu já fui adolescente também.
Fiz minha própria porção de decisões precipitadas, incluindo a de virar pai. E por isso mesmo nunca deixei de apoiá-la. Mas de repente, nos últimos meses, me tornei um algoz. Bem, mesmo com essa relação estremecida, logrei um feito diplomático extraordinário e adiamos esse processo para o fim da programação básica, quando ela fosse maior de idade. De qualquer forma, enquanto pensava em responder aquilo que ela falou sobre o invisível e que tudo está em tudo, comecei a ouvir um barulho que parecia de cigarras. Aquilo me pegou desprevenido. Lembrei daqueles verões extenuantes da minha infância. Quando é que eu ouvi esse som pela última vez? Ele ia se misturando a um barulho de chuva. Só que não estava chovendo. Pensei que pudesse ser o motor das árvores que murmurava ruído branco. Mas antes que eu falasse, ela já sabia a explicação. Acho que não são cigarras, minha filha começou a explicar. Parece que são as árvores mesmo que estão reproduzindo o som. Repara. Acho que é para ver se dá para estimular o ecossistema. Os alto-falantes simulam o som das cigarras, mesmo que elas não existam mais. Eu aprendi naquele curso de biomimética. O som é muito importante para a natureza. Você entende isso, né? As cigarras ajudam com insetos polinizadores, com a população de formigas, e os sapos também. Eles são atraídos pelas cigarras. Quando a gente chegar onde vai ser a passagem, você vai ver. A gente fez uma coisa parecida. Eu queria muito te mostrar os canteiros também. Eu que ajudei a roçar, categorizar, plantar. Você tem que ver que legal. Eu nunca ouvi falar em sapo na cidade. Já não tinha na minha época. Por que raios ela se preocupa com isso? Com um sapo que talvez apareça. Desde garoto eu sintetizo o feed de notícias pela manhã, todos os dias. E nos últimos 40 anos, sabe o que aconteceu? Nada. Nada melhorou. Tudo continua na mesma. Inflação, moeda desvalorizada, Oriente Médio, automação comendo mais um teco da força de trabalho, algum esquema de corrupção mirabolante, alguma proposta na ONU para as nações ricas se organizarem para reverter prejuízos históricos a países ou ao planeta. As mesmas coisas que eram notícia na minha época. Agora, essa história de sapo? Por que não escolher a própria casa, então? Ficar com garantido? Quem sobrou da família? Um pai não deveria acabar sozinho. Não é a ordem natural das coisas. E de repente ela diz que um sapo é mais... Bom, daí chegou o dia. O dia da passagem. Chegamos numa praça, dessas que tem em qualquer região mais distante e menos densa, e que ainda mantinha algum resquício da arquitetura de um templo antigo. Bancos de concreto, mesa com tabuleiro de damas, um parquinho para as crianças, alguns aparelhos de ginástica enferrujados. Mas aquela praça tinha uma coisa diferente. Uma casona de um andar só, bem no meio da praça. Janelas pequenas e paredes brancas, tudo feito de taipa de pilão. A varanda do sobrado guardava uma mobília serena que parecia nos observar. Varais extensos, uma rede, uma cadeira de palhinha balançando ao vento sem ninguém. Sobre o parapeito, uma cumbuca e uma moringa lascada. E na soleira, um tapete de retalhos trançados, craquelado de terra seca. Ao redor dessa casa, os canteiros iam se manifestando entre a varanda e o asfalto, de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Para mim, as hortas sempre foram corredores, traçados lineares de verduras e leguminosas. Mas ali, as plantas se entremeavam em padrões geométricos que eu nunca tinha visto antes. Passeamos por eles, os caules roçando na minha perna. Ela me mostrou o cânhamo que ajudou a cultivar e que foi colhido e usado para confeccionar as roupas de trama fina e airada que eu estava usando, que ajudavam no isolamento térmico.
Antiga tecnologia chinesa, ela gostava de falar brincando. Dele também extraem o óleo. Toda a comunidade se mobiliza ao redor desse casarão e dos canteiros. E quem não pode contribuir com grana, contribui no mutirão, na cozinha, ajudando a carpir. Minha filha se divertiu, mostrando sem pressa o seu trabalho, como se tivesse todo o tempo do mundo à sua disposição. Lembrando das anedotas que vêm com o cuidado comunitário de canteiros. Quem vem e não trabalha, quem surrupia as hortaliças, quem vem à noite namorar. Enquanto isso, ela ia reparando onde precisava de rega, onde o solo precisava ser corrigido, fazendo anotações mentais. Os canteiros vingaram porque as espécies que eles plantaram têm se adaptado aos climas mais quentes. O jaborandi, a poaia, a caapeba. Com o clima mais quente, eles também colocaram caixas de som ao redor da praça para atrair besouros, que ajudam a adubar a terra e a estimular os alcaloides em pimentas, ela disse, sem que eu entendesse o que isso significava. 2 pessoas saíram da casa e nos chamaram para entrar. A casa não tinha cômodos. Era um salão grande e único, cortinas nas janelas e um tapete no meio da sala. Uma pilha de travesseiros de muitos tamanhos e cores, jogados num canto, esperavam que fossem usados numa próxima oportunidade. E ao lado deles, um tacho de cobre imenso e umas gamelas carcomidas pelo trabalho. Um homem grisalho, com 2 globos oculares metálicos, nos cumprimentou e deu um sinal para que o ajudassem a mover o tapete pesado de lugar. Uma escadaria de pedra e pau a pique, longa e escura, surgiu do chão, no meio da sala. Minha filha pegou na minha mão e descemos, iluminando o corredor estreito com uma lanterna de LED que nos deram. Bastaram alguns passos para que a temperatura esfriasse, e pela primeira vez em muitos anos, eu cogitasse a necessidade de um casaco. Era como se estivéssemos entrando numa catacumba. Ela segurou forte no meu braço e eu quis abraçá-la, mas íamos andando quase de lado, meus ombros ralando nas paredes daquela passagem. Um cheiro forte de ervas começou a me deixar tonto. Eu nunca havia sentido aquilo antes. O cheiro ia mudando e ficando mais intenso, e misturado à apreensão e ao nervosismo, me embrulhou o estômago. A fumaça começava a se tornar mais espessa. Fomos nos esgueirando até chegar a uma sala grande e oval debaixo da terra. Apenas a luz da lanterna e um fogareiro iluminavam o espaço. Lá, 3 pessoas preparavam o ritual. Viram minha filha e chamaram-na de Yaú. Eu não vi instrumentos, mas comecei a ouvir um som. Eles a prepararam. Pegaram ela e desenharam uma espiral em seu umbigo. O homem encarregado do fogo e do pilão pediu para nos ajoelharmos, um de frente para o outro. Ela respirou fundo e aquele sorriso que nos levou até aqui, aquele sorriso que me fez respeitar os seus desejos, encontrou-se com o medo do que estava prestes a acontecer. Um som grave inundou a sala, mas eu não conseguia enxergar nenhuma caixa de som. Deram um copo de metal e cerâmica para ela beber. Ela engoliu com dificuldade e devolveu o copo. E não demorou muito para que seu rosto começasse a se avermelhar. E eu, na sua frente, com o receio de que aquilo doesse, com o remorso dos quebra-paus que eu tive com ela, sem palavras para poder ajudá-la. A sensação doída da ignorância a respeito de tudo aquilo que estava se passando. E o pesar de não ter se prestado a entender mais minha própria filha. O som aumentou. Pai, começou, ela disse. A fumaça se tornava mais espessa e começou a me sufocar. Eu conseguia enxergá-la cada vez menos. Ela começou a se contorcer, a segurar o abdômen com as mãos e a gritar de dor. Comecei a achar que a sala toda tremia e que a vibração vinha dela. Estiquei a minha mão para frente, mas não consegui encostar nela. Até que consegui alcançá-la desesperado.
A palma da sua mão suada encostava na minha nuca. Desde pequena ela tinha mão suada. Eu te amo, pai, ela me disse. Eu a abracei forte, disse que eu também, que ia ficar tudo bem, sentindo o corpo dela amolecido, como se estivesse desmaiando. A sua barriga vibrava em espasmos, como se fosse a vibração de um telefone celular, mas girando em espiral. Eu repetia as mesmas palavras, balançando meu corpo para frente e para trás, a memória muscular de quando eu a carregava pela casa quando era bebê. Achei que a fumaça faria com que eu desmaiasse, porque senti o corpo dela ficando mais leve. Seu corpo contra o meu, a barriga dela ainda vibrando, e eu me esforçando para não me perder no som e na fumaça. Abri os olhos e vi meus próprios dedos, através do corpo dela. A vibração se tornando menos intensa e a bruma menos sólida. Olhei para o seu rosto, cada vez mais transparente e com os olhos cada vez mais ocos, que talvez já mirassem o que vem em seguida. Eu já quase não sentia mais seu peso ou o toque do seu corpo, quando ela virou o rosto, olhou para mim, satisfeita, abriu um sorriso pequeno e me disse: pai, estou virando som. Este boletim de ocorrência foi lavrado a partir de imagens da noite, de Vitor Galdino e Canteiros Medicinais Periféricos, o comunitarismo das plantas, de Eliane Rodrigues, Gabriele Dainese e Tamara Salvini, publicados pela GLAC Edições. Boletim de Ocorrências Especulativas é um podcast de Lucas Braga e Cadu Tenório, realizado pela GLAC Edições, que cria narrativas curtas disparadas por livros publicados pela editora. Texto e narração, Lucas Braga. Música, narrativa sonora e edição, Cadu Tenório. Tema de abertura, Lucas Braga e Cadu Tenório. Apresentação, Clara Iane. Idealização e projeto gráfico, GLAC Edições.